Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Maurício Pocopetes, e a gente vai dar continuidade então ao que nós falamos na aula passada, que nós falamos sobre ativo, tá? Então na aula passada, pessoal, só para a gente relembrar, eu falei aqui para vocês que ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como está de eventos passados. E aí eu expliquei, a gente falou que é um recurso econômico, que é um direito, e aí a gente falou aqui do direito, que ele tem vou falar assim, duas vertentes, né? Então, que é a obrigação que você recebe de outra parte, ou aqueles direitos que você tem aí sobre os seus ativos, tá? Então, veja, pessoal, só reforçando que o conceito de ativo, ele não é mais necessariamente bens e direitos, ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, proveniente de uma operação passada. E aí você vai ver o que é o recurso econômico, é o direito, né, que você tem de receber, você tem um direito que tem a capacidade de gerar benefícios econômicos, tá? E evidentemente gerar benefícios econômicos futuros. Então esse é o conceito de ativo. E aí nós falamos de direito, só que no vídeo passado, na aula passada, eu não terminei o conceito. Então vamos dar continuidade aqui e vamos falar sobre direito. Então nós falamos até aqui, ó, eu falei que nós temos os direitos, ó, então no item A, que corresponde à obrigação de outra parte, contas a receber, por exemplo, empréstimos que você faça, adiantamentos, tal. Depois você tem os direitos que eles não correspondem à obrigação de outra parte, mas eles estão atrelados aos benefícios dos ativos. Desculpa, eu vou usar mais uma vez essa expressão, os ativos fixos que você tem, não no sentido da classificação do imobilizado, não é isso? Que essa é uma classificação antiga, muita gente usa até, mas quando eu digo são os bens corpóreos, por exemplo, seu estoque, suas máquinas, equipamentos, imóveis, até ele usa aqui a expressão utilizar propriedade intelectual, tá? Que também, na prática, é um direito que você tem, tá? Então tem capacidade de gerar benefícios, ok? Então vamos dar continuidade então ao conceito aqui do direito. O que é um direito? Ó, a entidade não pode ter o direito de obter benefícios econômicos de si mesma. Então, eu não tenho como obter benefícios de mim mesmo. Vamos falar assim, não é possível. E mesmo na contabilidade, eu não posso obter benefícios de mim mesmo. Isso faz bastante sentido, porque quando você faz uma consolidação de balanços, você está falando de empresas do mesmo grupo. Ou seja, o mesmo grupo, por isso que eu preciso eliminar o contas a receber de um lado, contas a pagar do outro, justamente porque eu não posso obter benefícios de mim mesmo. Entende? Então faz todo sentido este conceito. Portanto, instrumentos de dívidas ou instrumentos patrimoniais emitidos pela entidade e recomprados detidos por ela, por exemplo, ações de tesouraria, não são recursos econômicos dessa entidade. Ou seja, você emitiu ações e aí você vai lá e recompra essas ações. Você vai revisar, você vai rever aí o seu patrimônio líquido, você vai fazer pagamento baseado em ações, como diz o CPC-10, enfim. Mas quando você recompra, pode reparar que eu não tenho um ativo, eu tenho, na verdade, uma conta redutora do patrimônio líquido, tá? Então, isso não caracteriza direito, porque eu não posso me beneficiar de mim mesmo, ok? Seguindo, se a entidade que reporta consiste em mais de uma entidade legal, tá? Então, instrumentos de dívidas ou instrumentos patrimoniais emitidos por uma dessas entidades legais, e aqui nós estamos falando de várias empresas coligadas, controladas, né? E mantidos por outras dessas entidades legais, não são recursos econômicos da entidade que reporta. É exatamente aquilo que eu disse a vocês. Você no balanço individual, você até pode ter esses contas a receber, né? Ou contas a pagar, especificamente aqui a receber, ou títulos de outra empresa, direitos de outra empresa, né? Quando você tem a equivalência patrimonial, mas na hora que você consolida, que você está demonstrando o balanço de uma única entidade, você elimina todos esses lançamentos. E essa eliminação se dá justamente pelo fato de eu não me beneficiar de mim mesmo, ok? Bom, aqui ó, ele já entra então no potencial, tá? Então a gente fala de potencial, né? Quando que um ativo ele tem potencial de gerar benefício econômico? Porque foi aquilo que eu disse a vocês na aula passada. Se não tem potencial de gerar benefício, então você tem ali uma despesa, certo? Você está gastando dinheiro, está consumindo, ele está gerando benefício naquele momento, então ali não é não é um ativo, ele é, na verdade, uma despesa, tá bom? Então, seguindo, Então, um recurso econômico é um direito, como nós já vimos, que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, ok? Para que esse potencial exista,
não precisa ser certo, ou seja, ó, não precisa ser certo ou mesmo provável que esse direito irá produzir benefícios econômicos. Em outras palavras, você tem o direito, ele não precisa ser, eu não preciso ter certeza, porque veja só, você pode adquirir um determinado bem, um determinado direito, e você compra na expectativa de que ele vai gerar benefício econômico para você. Mas para que eu registre como ativo, eu preciso ter certeza absoluta, ou precisa ser muito provável que ele vai gerar benefício econômico? Não necessariamente. Porque às vezes você pode ter ali um determinado bem, você compra na expectativa de usar e por algum motivo você acaba não usando, né? Ele não gera aquele, digamos, recurso que você esperava. Embora isso aconteça, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Não precisa ser certo ou mesmo provável. Isso quer dizer que, ainda que ele não seja certo ou provável que ele vai gerar benefício econômico, ainda assim ele continua sendo ativo. Ele ainda continua sendo ativo. Ó. É necessário somente que o direito já exista, ou seja presente, e que em pelo menos uma circunstância produzirá para a entidade benefício econômico, além daqueles disponíveis para todas as outras partes. Né? Então, no momento em que você tem um ativo, em algum momento ele vai gerar benefício econômico para você, ali você já tem a configuração do ativo. Por exemplo, você fez uma venda, você tem um contas a receber, tá? Você espera, evidentemente, que aquele ativo ele vai se transformar em caixa, ele vai gerar benefício para você. A questão é, você vai receber? Será que o seu cliente vai efetivamente te pagar? Então, se você tem essa dúvida, supostamente fala assim, não, eu tenho essa dúvida, eu não tenho certeza, então eu não vou registrar. Mas será que isso é verdadeiro? Não, o fato de você ter feito a venda e naquele momento presente, você tinha o direito de receber, então eu registro sim e reconheço. Em que momento ele vai gerar o benefício? No momento do reconhecimento, ou melhor, no momento do recebimento. Veja que eu tenho uma vez na qual ele se transforma em caixa e efetivamente ele se realiza na minha empresa. Agora, por outro lado, pode ser que eu não receba, pode ser que essa empresa vá à falência, pode ser que eu tome um calote dessa empresa, ela não me pague, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas veja que naquele momento eu tinha um ativo e no momento da venda eu reconheci esse ativo, ok? Depois, ó, um direito pode atender a definição de recurso econômico e, portanto, pode ser um ativo, ó, um ativo, mesmo sem a probabilidade de que produzirá benefícios econômicos, mesmo de que produzirá benefícios econômicos for baixo. Ou seja, o fato de você fez uma venda, você fala assim, puxa, esse cliente ele não é um bom pagador, mas vamos fazer a venda assim mesmo, tá? Então você fez lá em 30 dias para receber desse cliente e acontece o seguinte, que naquele momento a probabilidade de você receber é até baixa, mas mesmo assim ele não descaracteriza como ativo, ou seja, esse direito a receber continua sendo um ativo, tá? Ele continua sendo um ativo, mesmo com a probabilidade de recebimento, de transformação de caixa que seja baixa, mas ele continua sendo um ativo. Ó, não obstante essa baixa probabilidade, pode afetar decisões sobre quais informações fornecer sobre o ativo e como fornecer. Então, ó, veja, sobre o ativo, né? Ou melhor, quais informações, como fornecer. E aí nós estamos falando de informações, ó, incluindo decisões sobre o ativo, sobre se o ativo é reconhecido e como é mensurado. Por isso que a nota explicativa tem uma importância muito grande, porque é a partir da nota explicativa que a gente pode dar esse tipo de esclarecimento. Então, você que é gestor da empresa, você está lá, você está vendo que aquele ativo, ele vai, ou melhor, ele tem uma probabilidade baixa de transformação em recursos, mas quem é terceiro não tem essa noção, porque ele não acompanha, ele não está ali na sua empresa vendo esse recebimento, essa transformação, a probabilidade de transformação em caixa. Então, na nota explicativa, o que você faz? Eu vou lá e vou detalhar isso na minha nota explicativa, vou mostrar lá e vou explicar como que eu estou reconhecendo e quais os itens que eu considero justamente para esse reconhecimento por conta dessa probabilidade aí, desse potencial, baixo ou não, de gerar benefícios econômicos, tá? Muito bem. Ó, a recurso econômico, quer dizer, um recurso econômico pode produzir benefícios econômicos para a entidade ao autorizá-la ou ao permiti-la fazer, por exemplo, um ou mais dos seguintes atos. Ó. Então, o recurso pode produzir, tá vendo, pessoal? Então, as palavras são importantes, tá? Está usando o termo pode produzir benefício quando acontece, ó. Então,
quando a entidade autoriza ou permite, por exemplo, receber fluxo de caixa contratual ou outro recurso econômico, ou mesmo trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. Então, quando você tem um determinado ativo que ele vai, de alguma maneira, assim, ter o potencial, né? Na verdade, assim, ele tem o potencial de gerar esses benefícios econômicos para você, ele pode produzir quando? Quando ele tem ali uma probabilidade de receber fluxo de caixa ou de fazer uma negociação com outra parte na qual você é beneficiado, ou seja, na qual, quando eu falo beneficiado, a outra parte provavelmente vai ser beneficiada também. Mas quando eu digo que eu vou ser beneficiado é que isso vai gerar recursos para minha empresa. É o potencial de geração de benefícios, ok? Ó, então vamos lá. Esse aqui é o item A, né? Receber fluxo de caixa. B, trocar recursos. C, produzir fluxo de caixa. Tá? Ó, produzir fluxo de caixa ou evitar fluxo de caixa de saída. Então, isso aqui é bem importante, porque quando a gente pensa em fluxo de caixa, a gente sempre pensa em entrada de recursos. E não é bem assim, tá, pessoal? O fluxo de caixa, ele tem duas características. Ou ele entra recurso, ou de alguma maneira eu não permito que esse recurso saia. Por exemplo, eu faço uma benfeitoria na minha máquina, faço uma benfeitoria no meu imóvel, uma manutenção num veículo, alguma coisa do tipo, justamente para quê? Para evitar que gaste recursos. Então, quando a gente pensa em fluxo de caixa, eu tenho o aumento no meu caixa ou, digamos assim, quando eu evito que esse caixa saia, né? Quando eu gaste mais do que o necessário, ok? Então, isso é bem importante. E aí, como é que ele vai estar? Ó, utilizando o recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos para produzir produtos ou prestar serviços, então você vai gerar receita pela venda. Utilizando o recurso econômico para melhorar o valor de outros recursos econômicos, então você está falando uma reforma, uma benfeitoria, né? Ó, arrendando o recurso econômico a outra parte, você vai transferir esse recurso e vai receber contraprestações com esse recurso. É o que uma locadora de veículo faz, é o que uma locadora aí, uma empresa, uma imobiliária, né, um proprietário de um imóvel faz. Ou seja, ele tem o ativo, transfere de forma no formato de arrendamento, ou seja, de locação, para receber recursos, tá? Então, perceba que esses itens ele tem o potencial de gerar benefícios econômicos, automaticamente gerando caixa, tá? Ó, receber caixa ou outros recursos econômicos por meio da venda de recurso econômico, não só imobilizado, mas principalmente estoque. E C, extinguir passivos por meio da transferência de recurso econômico. Então eu paguei uma dívida, tá bom? Então quando você paga uma dívida, significa que de alguma forma não vai mais sair recurso. Então imagina que você paga uma dívida, você fez um financiamento, você tem os juros, e aí você paga a parcela antecipada. O que acontece? Você reduz a quantidade de juros que você paga. Automaticamente você tem ali digamos, um estanque na saída de caixa, você tem uma redução nessa saída de caixa, e isso é geração de caixa, isso é geração de benefícios, ok? Ó, o valor do recurso econômico, então, ele decorre do seu potencial atual, tá? Atual de produzir benefícios econômicos futuros. E o recurso econômico é o direito presente, esses conceitos nós já falamos, que contém esse potencial, e não os benefícios econômicos futuros, tá, pessoal? Então, aqui ele está dizendo o seguinte: como que eu registro esse ativo? Nós vamos depois falar de mensuração e reconhecimento, mas ele está falando que o potencial que eu tenho, o valor econômico desse recurso é o que ele vale, é a capacidade que ele tem de gerar benefício hoje. Pode ser que eu pague 50 mil reais num ativo, quanto eu espero obter de recurso com esse ativo? No mínimo 50 mil, tá bom? Então isso é o que eu espero obter de recurso com ele, 50 mil. Mas eu vou ganhar com ele 300, 400, 500 mil. Percebe? Então eu não posso registrar o ativo por 300, 400, 500 mil, porque isso ainda trata de uma expectativa. Eu tenho que fazer o registro pelo valor que eu tenho hoje. Nós vamos detalhar isso nas próximas aulas, tá? Bom, depois ele entra aqui na questão do controle, pessoal, tá? Então controle é outra coisa importante, porque eu não tenho um ativo se eu não tenho controle, tá? Então isso é muito, muito importante. Então vamos ver aqui o que é controle, ó. Então, a entidade controla um recurso econômico se ela tem, primeiro, capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter benefícios e que podem fluir dele. Então, eu controlo esse ativo quando? Quando eu direciono a utilização, como que ele vai ser utilizado, por quem vai ser utilizado e os benefícios que ele geram vêm para mim, vêm para minha empresa. Então, isso é ter controle, tá? Depois, controle inclui a capacidade presente de impedir que outras partes, tá? Ó, impedir
outras partes de direcionar o uso do recurso econômico e de obter benefícios econômicos que podem fluir dele. Ou seja, você tem o recurso, é você que manda, é você que determina onde vai ser utilizado, por quem vai ser utilizado e você que determina, digamos assim, como e para quem vai esses benefícios. Eu posso até transferir para alguém, mas essa definição é minha. Quando eu tenho essa definição é porque o ativo é meu, efetivamente eu tenho o controle. Tá? Se você tem alguma coisa que você usa, mas não é você que controla, não é você que decide, não é você que define a utilização e como que esse item vai ser feito, então significa que você não tem o controle, tá? E por último aqui ele fala, se uma parte controla um recurso econômico, nenhuma outra parte controla. O controle é único, pessoal. Se você controla, você não tem outra pessoa controlando. Ou é você, ou é outra pessoa. E se for outra pessoa, ela tem o controle, ela tem os benefícios, é ativo desta outra pessoa. E aqui nós estamos falando outra pessoa no sentido de outra empresa, né? Pode ser pessoa física, mas outra pessoa, tá? Muito bem. Ó, para a entidade controlar um recurso econômico, os benefícios econômicos futuros desse recurso devem fluir para essa entidade, de forma direta ou indireta. Então, eu não posso falar que eu controlo um recurso se esse recurso não vem para mim. Não adianta nada, eu posso até transferir para terceiros, mas ele vem para mim e esse ir para terceiros é por minha decisão, percebe? Então, aí eu tenho controle. Agora, se não recebo nenhum recurso desses ativos, eu não tenho controle. Ó, esse aspecto de controle não implica que a entidade possa assegurar que o recurso produzirá benefício econômico. Isso nós já falamos. O fato de eu não tenho certeza se ele vai gerar benefício não quer dizer que ele não seja um ativo, ele continua sendo ativo. Em vez disso, significa que, se o recurso produz benefícios econômicos, a entidade é a parte que os obterá, direta ou indiretamente. Ou seja, o fato de eu ter um ativo e eu não sei se ele vai efetivamente gerar benefício ou não, não tira a característica dele como ativo. Tem um louvor que fala bem sobre isso, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, se eu pedir para Deus e Deus não me atender, mais ou menos isso, ele ainda é Deus, né? Se eu peço uma coisa e ele não me atende, digamos assim, ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus, ele não atendeu o meu pedido, mas ele continua sendo Deus, tá? E aqui é a mesma coisa, eu tenho um ativo, eu não tenho 100% de probabilidade ou de certeza de que ele vai gerar benefício, mas isso não quer dizer que ele não seja ativo. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui e na próxima aula a gente começa então a falar de passivo, ok, pessoal? Até lá, até mais, tchau, tchau.